Olá, amigos, amigas. A doutrina espírita nos ensina que nós estamos em constante evolução, evolução intelectual e evolução moral. E tem dois estudos muito interessantes de dois cientistas que estudaram os diversos graus de desenvolvimento moral do ser humano: o biólogo suíço Jean Piaget e o psicólogo americano Lawrence Kohlberg. E aí, com base nos conceitos que eles trouxeram, nós podemos até nos avaliar. Então, Piaget trouxe o tão famoso conceito de heteronomia e autonomia. Então, a criança, ela passa pela fase da heteronomia, dos 2 aos 6 anos. Até os 2 anos ela está numa anomia, sem vontade própria. A heteronomia é a obediência da vontade do outro. Então, os adultos impõem restrições à criança, exigem respeito, exigem uma obediência passiva. Mas ela vai amadurecendo, aprendendo e passa aos poucos para a fase de autonomia, ter uma vontade própria. Aí também passa a assumir, conforme o tempo passa, as suas próprias responsabilidades, Por exemplo, quando vai para a escola já tem lição de casa, os relacionamentos vão se transformando assim em relacionamentos de cooperação, de respeito mútuo. Aí, nessa fase, a criança, o adolescente, o adulto já leva em consideração as intenções e os motivos das suas ações. Por que eu estou fazendo isso ou aquilo? Já não é mais uma obediência cega, uma obediência passiva. O Piaget fala em obediência ativa, Pensar no que quer. Mas há adultos que ainda estão nessa fase de heteronomia, São submissas, não assumem as próprias responsabilidades, não cultivam a reciprocidade nas relações interpessoais. E Kohlberg, o que ele nos ensina? Então, ele pegou o conceito de Jean Piaget e desenvolveu, elaborou 3 níveis divididos em 8 estágios. Então, esses 3 níveis são o pré-convencional, o convencional e o pós-convencional. Convencional assim, em relação às convenções, às normas, às regras da sociedade. O pré-convencional, então são crianças de 2 a 6 anos, estão nessa moralidade da heteronomia de Piaget. E o pré-convencional, Kohlberg dividiu em 2 estágios. O primeiro estágio é a moralidade do castigo, Então a criança só vê assim, nos extremos, não consegue ver o meio termo. Ou é certo, ou é errado, ou é bom, ou é mal, ou é tudo, ou é nada. Esse primeiro estágio. E ela age buscando prazer, recompensa. Ela obedece para evitar ser castigada. E aquilo que lhe dizem, as normas, as leis, são interpretadas ao pé da letra. Por isso o adulto precisa ter muito cuidado se ele fala assim: o bicho vai te comer, ou você é feia. Nessa primeira fase, ela acredita nisso tudo que lhe falam. No estágio 2, chamado de moralidade do interesse próprio, A criança age para ter ganhos, prazeres, o que a psicologia diz que ela é egocentrada, Voltada para os seus próprios interesses, desejos. Então ela pega o brinquedo do coleguinha e se lhe tira o brinquedo, ela chora, ela faz birra. E olha, tem adultos que ainda estão nessa fase, só buscam os próprios interesses, fazem birra quando não conseguem o que querem, caem na revolta.
E aí vem o nível seguinte, depois do pré-convencional, é o convencional, é a idade escolar. Também Kohlberg dividiu em dois estágios. O estágio 3 é a moralidade da conformidade, conformar-se, né, à sociedade, e do acordo interpessoal. Então a criança segue as regras para quê? Para ser aceita pelos outros, para ser bem vista, né, para ser assim considerada o bom garoto, a bom garota, para receber consideração. E tem muitos adultos que ainda estão nessa fase, né? Vivem em função do que os outros pensam deles. A aparência importa mais do que a essência, do que o ser. Mas nesse estágio 3 já começa, né, um, um pequeno grau de empatia. A pessoa começa a se colocar no lugar do outro e começa a seguir a regra do ouro: fazer aos outros o que gostaria que lhe fizessem, tratar os outros como gostaria de ser tratado. E olha, né, convenhamos, tem adultos que nem chegaram nesse estágio, ainda não tem empatia, desrespeitam os outros, têm preconceitos, são intolerantes. E o estágio 4 é a moralidade da lei e da ordem, nesse nível convencional, né? Então, aqui nesse estágio, aqui são crianças de idade escolar, mas muitos adultos estagnaram nesse estágio, né? Então, a pessoa obedece à lei, obedece à ordem, age de forma imparcial, segue os princípios éticos universais, né? Quais sejam a justiça, a caridade, o direito à vida, o direito à liberdade. São princípios atemporais, valem para todas as épocas, para todo mundo, vale para todos os países, todas as culturas. E aqui nesse estágio, as normas sociais são assim vistas como contratos livremente assumidos para garantir esses princípios éticos universais. Porque, e aí assim, caso essas leis não se basearem nesses princípios éticos universais, essas leis devem ser transformadas e até desobedecidas. E aí nós temos o exemplo de muitos revolucionários que lutaram, né, contra sistemas sociais, econômicos, políticos injustos. Martin Luther King, Gandhi, Mandela, Che Guevara, mas são poucos os que chegam nesse estágio de desenvolvimento moral. A Terra ainda é um mundo de provas e expiações, né? A maioria da nossa humanidade é constituída de espíritos de pouca evolução espiritual. E aí nós vamos para o último nível de Kohlberg, o nível 3, também dividido em dois estágios. O estágio 5 é a moralidade do contrato social. Então, as pessoas seguem um contrato social democrático, com leis e crenças morais relativas, flexíveis, né? que podem, devem ser mudadas para se conseguir o bem para o maior número de pessoas. E a moralidade aqui se baseia em acordos que podem ser modificados, justamente, né? Para que haja liberdade, para que haja o respeito aos direitos civis, para que haja igualdade de oportunidades. E muitos adultos nem chegaram nesse estágio 5. E o estágio 6 é o último, é a moralidade da razão universal. A pessoa transcende a sua época, a sua sociedade, as leis da sua sociedade, né? Está no supremo, né? No grau máximo do desenvolvimento moral. Ela leva em consideração os princípios morais, né, que estão na sua própria consciência, né? Porque as regras da sociedade nem sempre são justas. E, nem, por exemplo, nem sempre
se respeita a igualdade de direitos, a dignidade do ser humano, aí nós temos o exemplo de Jesus, né? Que combateu tanta indiscriminação, tanta injustiça da sua época, estava muito à frente, né, do seu tempo, modificou muitos comportamentos e ao longo do desenvolvimento, né, individual e da evolução do espírito, porque nós estamos passando sempre por várias encarnações, esses estágios se sucedem. Esses estágios são construídos por nós mesmos. É um processo maturacional e interativo. Maturacional, de amadurecimento, de ampliação da nossa consciência, e também interativo, porque nós aprendemos uns com os outros, imitamos, né, o que achamos que é correto. E como escreveu Kohlberg, o nosso desenvolvimento moral está relacionado ao nosso desenvolvimento cognitivo, à nossa inteligência. A Terra, né, está passando pelo estágio da transição planetária, está havendo uma limpeza, né, de espíritos que têm pouca evolução moral. Aqueles que estagnaram nesses primeiros estágios de desenvolvimento moral, que ainda são egoístas, gananciosos, desonestos, não seguem a lei de ouro, fazer aos outros o que querem para si, ainda não seguem. Então eles, né, serão emigrados para planetas condizentes com seu grau evolutivo. Aqui ficarão os mansos, os pacíficos, espíritos que já atingiram um grau maior de progresso espiritual. Por isso vale a pena a gente se esforçar para avançar no nosso desenvolvimento intelecto-moral, né? O Kohlberg afirmou, né, que cognição e moralidade caminham juntas. E Emmanuel, o Espírito Emmanuel, também nos ensinou que precisamos desenvolver as duas asas, a asa do amor e a asa da sabedoria. Amigos queridos, que a paz do Mestre nos envolva hoje e todos os dias da nossa vida.